Eu gosto muito no Rotary de um conceito que a gente define como nós sermos sendo um grupo de homens e mulheres, um grupo de amigos, amigos voluntários ou voluntários amigos, como quer que façamos. Então, presidente, eu gostaria que, hoje conversar um pouquinho com todos vocês sobre o quadro associativo, sobre nós, os rotarianos, aquilo que eu considero ser o maior patrimônio da nossa organização, que é o rotariano, que é a rotariana, e no contexto não apenas do rotariano, da rotariana, do quadro associativo, do quadro associativo, mas da perspectiva de que nós precisamos fazer com que o Rotary cresça mais para servir mais. Eu gostaria de ter isso, inclusive, é uma iniciativa do presidente Checa Mehta, que é o nosso indiano, que preside o Rotary Internacional, agora no ano de 2021 e 2022. Vou pedir licença aqui somente um instantezinho. Tive aqui uma dificuldade técnica, mas agora já está devidamente corrigida, por isso que eu pedi. A possibilidade da internet nos traz isso tudo. Nos traz alguns desafios, mas me parece que nos traz também grandes possibilidades, imensas possibilidades. E para início de conversa, para que a gente possa assim, ficar mais reflexível, presidente Raquel, minhas amigas e meus amigos do Rotary Clube Estrada Real, meus amigos e minhas amigas do Distrito 4.760 que estejam conosco aqui nessa sessão. Eu gostaria de trazer, e já que eu vejo aqui muitas mulheres neste clube, né, me parece que a grande maioria, presidente, são mulheres, isso é uma grande virtude, uma grande possibilidade que nós trazemos para o Rotary, certamente que trazemos para toda a sociedade. Eu gostaria de trazer aqui a ideia, o pensamento de uma mulher. Que certa vez essa senhora nos falou aos rotarianos acerca da importância do servir. Porque lembra que que eu falei no início que nós somos uma organização de homens e mulheres, de amigos voluntários, né? Amigos, o companheirismo, esta dinâmica, essa força gravitacional de atratividade, de tensão que nos sustenta a nossa amizade e o companheirismo, mas não somente ficamos no companheirismo, nós fazemos o companheirismo como um grande sustentáculo para o servir. E ela falava e disse assim certa vez, em 1981, aos rotarianos presentes na convenção do Rotary Internacional em São Paulo. Convenção Mundial do Rotary Internacional, a primeira que aconteceu no Brasil. Agora, há uns 5, 6 anos atrás, aconteceu uma segunda, mas essa eu falo agora de 1981. E ela nos disse o seguinte: se realmente desejamos amar ao próximo, se corre em nossas veias a vontade de viver, precisamos, portanto, fazer jorrar amor dos nossos corações. Se realmente desejamos amar ao próximo. E se corre em nossas veias a vontade de servir e de viver, precisamos fazer jorrar amor do nosso coração. Continua ela dizendo, só os rotarianos que têm como lema dar de si antes de pensar em si, estão verdadeiramente servindo ao mundo e ao Rotary, oferecendo seu tempo à prestação de serviço. Só os rotarianos, que têm como lema dar de si antes de pensar em si, servem à organização e oferecem seu precioso tempo na prestação de serviço, assim como fazem vocês. E ela dizia mais ainda, amar. Amar significa servir. E foi assim, continua dizendo ela, que surgiu o lindo ditado, repetido muitas vezes pelos rotarianos, encontre tempo
para servir. Esta é parte da alocução da, então, Madre Teresa de Calcutá aos rotarianos presentes na Convenção do Rotary Internacional de 1981, que aconteceu na capital paulista, em São Paulo. Só os rotarianos que têm como lema dar de si antes de pensar em si estão servindo verdadeiramente, oferecendo o seu tempo à prestação de serviço. Amar. Amar significa servir. Amar significa servir. E assim surgiu, diz ela, este ditado que é tantas vezes repetida no meio de vocês, se ela é dos rotarianos, encontrem tempo para servir. Por isso, meus amigos, eu gostaria de a gente pensar um pouco quando a gente se propõe, no mês de agosto, nós estamos agora no mês de agosto, e entre todos os meses do ano, agosto é o mês reservado à reflexão e à ação no sentido do quadro associativo, ou seja, da gente pensar um pouco sobre o quadro associativo e ver as perspectivas que ele pode oferecer. E quando a gente pensa em quadro associativo, quando a gente pensa no maior patrimônio do Rotary, nós temos que pensar no futuro. E eu gosto muito de pensar assim, que o futuro não é o lugar para onde nós vamos, para onde a gente vai. O futuro é o lugar que nós estamos construindo hoje. E me recorda aqui, presidente Raquel, que certa época, Ashcliffe, sexto presidente do Rotary Internacional, e o criador da Fundação Rotária, em 1917, foi questionado por um rotariano. O rotariano chegou e perguntou para o presidente Arte, o que será o Rotary no futuro? Isso lá nos idos de 1917, 18, 19, há mais de 100 anos atrás. E perguntou, presidente, o que vai ser o Rotary do futuro? O presidente Ashcliffe deve ter parado um pouco assim, pensado, refletido brevemente e respondeu ao rotariano, olhando nos olhos do rotariano, ele respondeu dizendo assim, olha, quem de nós pode prever ou estimar o que vai acontecer no futuro? Eu até, por ilação aqui, já divagando um pouquinho no pensamento dele, posso até dizer, quem pode garantir o segundo seguinte aqui das nossas vidas? E ele continuou dizendo, certamente Deus pode nos garantir o que será no futuro. Mas uma coisa, meu companheiro, eu posso lhe garantir que o futuro do Rotary depende do que nós, os rotarianos de hoje, fizermos, disse Ashcliffe, sexto presidente de Rotary Internacional, criador da Fundação Rotária, a um rotariano quando inquirido o que seria do futuro do Rotary. Por ilação, nós podemos trazer aqui para a nossa realidade que o futuro do Rotary, o futuro do E-Clube Estrada Real, depende do que as rotarianas e os rotarianos de hoje fizerem. Ou seja, depende da minha ação, depende do meu compromisso, depende do meu envolvimento, depende do meu engajamento, depende da perspectiva com que eu também transmito esta boa imagem do meu trabalho, do ser rotariano, do fazer rotariano, a outros, para tornar o nosso clube, o Estrada Real, um clube atrativo, para que ele cresça mais ainda. E olha que vocês já são um clube de número razoável, salvo engano, 38 associados, é isso? 38? Exato. Já nasceram grandes, já nasceram crescidos, já nasceram fortes, mas certamente, se com 38 vocês têm um trabalho, se com 38 vocês têm uma perspectiva de ação já muito garantida, certamente, se crescer mais, isso só vai potencializar, isso só vai alcançar mais comunidades, isso só vai melhorar mais vidas e mais comunidades, seja aí de Nova Lima, em Redondeza, da Grande Belo Horizonte, seja de Minas Gerais, seja do Brasil, seja da grande aldeia global de toda a humanidade. Por isso, a gente precisa crescer mais para fazer mais. Porque, meus amigos, o Rotary, aí você vai me dizer, poxa, esse cara vem para aqui numa noite de quarta-feira falar que nós precisamos crescer mais, fazer mais e ir mais adiante, em um tempo de tantos desafios como agora, que nós estamos todos contingenciados, né? O desafio que a Covid nos traz, né? As ameaças
a nossa saúde, a crise sanitária, a crise econômica derivada dessa primeira, a crise social somatório da crise de saúde e da crise econômica. Porque, meus amigos, a história do Rotary prova que o Rotary sempre cresceu toda vez que ele foi ainda mais desafiado. E se nós fizermos uma retrospectiva, uma breve retrospectiva da história do Rotary, é importante a gente saber a nossa história, sobre que fundamentos, sobre que alicerces é construído essa nossa casa, esse nosso lugar, que é o Rotary. Logo, na primeira metade do século passado, nos primeiros 50 anos, o Rotary foi fundado em 1905, nos primeiros 50 anos, o Rotary enfrentou grandes crises tão potentes quanto essa que nós estamos, ou talvez até algumas maiores do que essa da Covid-19, que se abate sobre toda a humanidade nesse momento agora. Logo, nos primeiros anos do Rotary, acontece a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra Mundial. Isso lá em 1914, 1918. Para vocês imaginarem, o Rotary, em 1914, eram 123 Rotaries Clubes em todo o mundo. 4 anos depois, ao final da guerra, éramos 311 Rotaries Clubes. Se fizermos aqui uma rápida operação, vamos ver que crescemos mais de 100% em 4 anos. Se fizermos uma associação à nossa realidade de hoje, que somos quase 37 mil Rotaries Clubes em todo o mundo, em 4 anos próximos, seríamos 75 a 80 mil Rotaries Clubes. Olha que crescimento exponencial. No início da Primeira Guerra Mundial, éramos 15 mil rotarianos. Ao final desta guerra, chegamos a 33 mil associados. Percebam que nessa primeira grande crise que se abateu sobre a nossa organização, o Rotary não somente sobreviveu, mas ainda o Rotary prosperou, saiu ainda mais fortalecido. Ainda bem, não acabando a Primeira Guerra Mundial, o que é que se abate sobre toda a humanidade? A gripe espanhola. Uma pandemia similar a esta nossa agora. A gripe espanhola é o vírus H1N1, influenza, vírus que convive conosco até hoje. Obviamente, nós temos já vacinas mais testadas, vacinas mais experimentadas, e não temos tantas sequelas, tantas vítimas do vírus influenza. Mas o mesmo vírus logo acabou. Dizem até alguns estudiosos que a Primeira Guerra Mundial não acabou porque foi um armistício. A gripe espanhola forçou com que a Primeira Guerra chegasse a seu fim, porque estavam morrendo tantos no conflito bélico e passou-se a grande crise sanitária. Então, no início da gripe espanhola, o Rotary era 5.400 Rotaries Clubes. E, ao final, nós chegamos a quase 250 mil associados. Acabando a crise da pandemia da época, né, de 100 anos atrás, o que é que acontece? A grande quebradeira da Bolsa de Nova York, a grande depressão econômica de 29, quando, vindo do final da Primeira Guerra Mundial, a economia americana, que passou a ser a líder mundial em todos os mercados, a economia cresceu tanto, a economia americana, que a sua produção foi tão grande que produziu mais produto do que o mercado podia absorver, do que o mercado podia comprar. Obviamente, quando há esse momento, os preços despencam, consequentemente, os produtores se arrebentam. Foi o que aconteceu na grande crise econômica. Como os Estados Unidos era o líder mundial da economia, quebrando a economia do líder, todo mundo vem a reboque. Então, a grande crise econômica. Não obstante a crise econômica, o Rotary continuou crescendo. Logo vem a Segunda Grande Guerra Mundial, de 39 a 45. Imagine, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, todos os 7 mil Rotaries Clubes da Alemanha foram fechados pelo Estado nazista. Todos os clubes da Itália foram fechados, todos os clubes da Alemanha, da Áustria, do Japão, que faziam Japão, Itália e Alemanha, que faziam parte do eixo, fechou-se os clubes. Não obstante isso, esse turvamento, vamos dizer assim, das águas do Rio do Rotary, o Rio do Rotary continuou
a correr e a crescer e a prosperar. Por que isso, meus amigos? Porque juntos, nós rotarianos, vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Juntos, nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Portanto, diante de um momento desafiador como esse que agora se apresenta, da crise sanitária, da pandemia da Covid-19, nós, a humanidade, todo homem, toda mulher, só tem duas opções: ou lutar, enfrentar, buscar solução, ou fugir, se esconder, se amofinar. Certamente no Rotary não enxergo nenhum nesta segunda ideia que eu acabei de colocar, de fugir. Só encontro homens e mulheres que buscam lutar, enfrentar, e olhem que o Rotary está enfrentando com muita competência esta crise, apresentando soluções. Não sei bem o que o Estrada Real tem feito, mas eu sei que muitos clubes aí de Minas Gerais, do Distrito 4.760, do Distrito 4.521, do Distrito 4.560, que são os 3 distritos em território mineiro, têm feito grandes trabalhos, grandes ações para minimizar as sequelas da Covid-19. Obviamente que não temos uma resposta, né? nem a ciência toda tem uma resposta pronta, exata, para responder a esta crise, que estamos já num bom processo de resposta, mas ainda carecemos de muita atenção, de muito cuidado, de muita responsabilidade e de muita ação ainda nesse sentido. Por isso, meus amigos, eu quero conversar com vocês, reiterando sobre o maior patrimônio que nós temos, que é o associado, que é o rotariano. E quero falar sobre essa perspectiva, na perspectiva de que precisamos crescer mais para fazer mais. Por quê? Porque quando o Rotary cresce, crescem os nossos serviços. Quando o Rotary cresce, crescem os nossos projetos, o nosso trabalho, né? Cresce a conscientização das nossas comunidades, da comunidade de Nova Lima em relação à Estrada Real, das comunidades outras em relação a seus clubes. Mas melhor ainda, quando o Rotary cresce, crescendo os serviços, crescendo os nossos projetos, crescendo a conscientização comunitária, cresce ainda mais o número de pessoas como nós que se importam e que querem ter uma intervenção proativa nas suas comunidades. Claro que todo homem, toda mulher de boa vontade quer melhorar a sua comunidade, quer melhorar a sua vida, quer melhorar a vida da sua família, quer melhorar a vida da sua comunidade local, da sua comunidade regional e de toda a humanidade. Obviamente que nem todos estão no Rotary, por isso que a gente tem que estar atento para trazê-los também para o Rotary. Então, quando o Rotary cresce, cresce também o número de pessoas dispostas a fazer ainda mais. Por isso, eu quero compartilhar com vocês aqui, nesses momentos, algumas ideias de como ampliar o nosso impacto, de como expandir o alcance dos nossos projetos, dos nossos trabalhos, como engajar ainda mais todos os associados e como ainda ter uma atratividade para trazer aquelas pessoas que têm um perfil de rotariano, são líderes nas suas profissões, têm uma atuação, têm um interesse em melhorar a vida das comunidades, mas que não foram chamados para fazer parte do Rotary. Então, engajamento e atratividade são elementos fundamentais. Para isso também, eu gostaria que a gente pensasse como a gente pode melhorar ainda mais a nossa capacidade de adaptação. Porque, meus amigos, nós precisamos nos adaptar, nós precisamos estar constantemente respondendo de maneira proativa, de maneira proporcional à dinâmica da nossa sociedade. Por isso, o quadro associativo é a maior prioridade do Rotary. Ao tempo que o combate à paralisia infantil, o combate à poliomielite é a principal prioridade externa da nossa organização. Obviamente que, nesse momento agora, se soma a esta luta contra a paralisia infantil os desafios trazidos pela Covid-19. Então, eu diria, já que o nome do clube é Estrada, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho que esse futuro, que esse crescimento do Rotary tem um caminho, tem uma estrada, vamos assim dizer. E eu gostaria que a gente pensasse muito que nessa estrada
tem 3 componentes que eu considero essenciais, balizas importantíssimas para nos conduzir no objetivo que a gente precisa alcançar. Se a gente puder dizer isso em uma palavra, no nosso servir, na nossa capacidade e nos efeitos do nosso trabalho em nossas comunidades. Então, meus amigos, imaginemos a estrada do futuro. Imaginemos a estrada que vai nos levar ao crescimento do Rotary para sermos mais, para fazermos mais ainda em favor das nossas comunidades e em favor de toda a aldeia global. 3 balizas essenciais: inovação, flexibilidade e mudança. Mais do que 3 palavras. São 3 atitudes necessárias em qualquer lugar, mas essencialmente no Rotary: inovação, flexibilidade e mudança. Por quê, meus amigos? Essas 3 palavras, elas estão presentes toda vez que qualquer organização, seja do Rotary, seja fora do Rotary, esteja se adaptando a um mundo em mudança, e mudança acelerada, e mudança rápida, como é o caso nosso agora, acelerado ainda mais pela crise da Covid, mas, obviamente, a dinâmica de mudança, de transformação da civilização, da cultura e do mundo é muito rápida, e a gente não pode ficar para trás. Portanto, é aí, presidente Raquel, que nós precisamos do envolvimento de todos os associados dos nossos clubes, particularmente do Estrada Real, esse que nós estamos agora a conversar. Porque se tivermos este envolvimento de todos, um comprometimento de todos, nós vamos implementar as mudanças que vai nos levar a novos patamares. Na vida não é isso, gente? A gente não quer sempre estar numa condição melhor do que a atual, ainda melhor, mais ainda do que a anterior? Não é natural que isso aconteça na vida? Também na nossa capacidade de servir, também na nossa organização. E como ferramenta, e como chave mestra, que vai nos ajudar a implementando a inovação, a flexibilidade e a mudança, e nos orientar nessa estrada, nesse caminho balizado nesses 3 componentes importantes, está o plano de ação do Rotary Internacional. Porque o planejamento é muito importante. Eu diria assim que isso é até um jargão já. O planejamento é a porta escancarada para o sucesso. Ou, pelo menos, uma porta que nos dá uma consolidação, quase uma garantia total de sucesso. Ao inverso, o improviso, eu diria que é porta larga para o insucesso. Então, planejar é importantíssimo. Ter plano de ação, muito importante. Ter metas, extremamente necessário. E certos dias atrás, nós estávamos numa reunião como essa, uma reunião virtual, e quem liderava essa reunião era o próprio presidente do Rotary Internacional, o indiano Shekhar Mehta. E ele viu, possivelmente, na tela, alguns brasileiros, eu estava lá, outros amigos nossos, e viu também alguns irmãos argentinos, lá o Roberto Fortanella, que é o similar da minha função lá na Argentina, e por aí vai. E aí ele falando a todos nós da importância de ter metas, da grande importância de ter metas. Aí ele olhou e disse: pensem vocês comigo. E eu agora convido também a vocês entrarem na imaginação do presidente Shekhar Mehta, na ideia do presidente Shekhar Mehta, que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Pensem comigo, um jogo de futebol. De um lado, os 11 melhores do mundo, da seleção brasileira. Do outro lado, os 11, aí ele olhou agora para os argentinos, possivelmente, os 11 melhores do mundo, a seleção argentina. Como é que eles trabalham? Qual é a função deles? Jogar futebol. Qual é o objetivo deles? Fazer gol. Como é? Eles jogam aonde? Em um campo de futebol. Não é verdade? Um campo de futebol. Aí o Mineirão, por exemplo, no campo de futebol. De um lado, eu podia até fazer uma comparação aqui, fazer uma analogia e trazer aí o Atlético e o Cruzeiro, não sei bem como é. Mas eu não vou entrar aí não, para não sensibilizar os ânimos mineiros. Imagine um jogo de futebol Brasil e Argentina. Os 11 melhores, os 11 sujeitos mais capazes do mundo naquela missão. Os maiores salários, a gente bem sabe os salários desses caras como é que são.
jogando, e ele disse, eles jogam onde? Num campo de futebol. Aí ele falou, lembram o que é que tem nas extremidades do campo? As traves, não é verdade? Que no jargão esportivo, como é que se chama a trave? Meta. Meta, não é verdade? Então ele disse, lembrou? Olha, estou lembrando. Os 11 melhores de um lado, os outros 11 melhores do mundo do outro lado. Continue imaginando comigo, diz ele. E eu peço a vocês, continuem imaginando um pouquinho com a gente. Imagine o campo de futebol sem as traves. Tire as traves do campo de futebol. Ou seja, tire a meta. Os 11 melhores, os 22 melhores jogadores do mundo vão se empurrar, vão correr para um lado, vão correr para um outro, mas eles não sabem nem para onde vai, nem o que estão fazendo, porque eles não têm a meta para produzir o resultado que eles precisam produzir. Toda vez, meus amigos, do Rotary Clube Estrada Real, que a gente for pensar um pouquinho da importância de que tem as metas, eu gostaria que a gente trouxesse essa coisa simples, essa ideia bem-humorada do presidente Checa Meta, para a gente ver a importância que tem a meta. Ele até disse no dia, olha, os 11 jogadores vão se empurrar, se estiver chovendo, vão se empurrar, vão cair, vão se lamear, ou seja, todo um esforço, todo um empenho, mas não vão saber para onde ir, porque eles não têm a meta. Percebemos, amigos, a importância de plano de ação, de planejamento, planejamento estratégico, plano de ação e ter metas, metas, metas. Metas não somente as ideias, mas metas com quem vai fazer, como vai fazer, quais são os recursos, quais são os prazos, quais são os objetivos alcançados, quando se alcançar os objetivos, capitalizar aqueles resultados, porque nós precisamos, meus amigos, ser perseverantes sobre a importância e a necessidade do crescimento do Rotary. E se quisermos atrair rotarianos de todas as áreas demográficas, né? Mais mulheres, vocês já fazem isso com muita competência na Estrada Real, mais jovens, e eu vejo também aqui pela face das meninas, que também vocês são mulheres e jovens, né? Todas aqui, sem exceção. Talvez aqui, Anderson, você e uns 2 ou 3 colegas aqui do gênero masculino sejam assim os mais antigos, que têm mais de 30 anos, e o restante aí não. Então, vocês atendem bem isso, mas podem atender mais ainda. Por que isso? Porque se a gente olhar para as nossas comunidades, e a comunidade aí de Nova Lima, Minas Gerais e o Brasil é 50% homem, 50% mulher, aproximadamente. Dizem até que o Brasil é 51,1 coisa mulheres e por aí vai. Mas o mundo é metade homem, metade mulher. E se a gente olhar para o Rotary, a gente vai ver que o Rotary é 26% de mulheres. Se a gente for olhar para o distrito, é cerca de 30 e poucos por cento de mulheres. O Estrada Real tem um percentual muito maior, então a gente tem que trazer essa representatividade das nossas comunidades para dentro dos nossos clubes. E assim também, eu falei a área demográfica em relação às mulheres. Eu gostaria que a gente também pensasse na questão da juventude dos jovens. Precisamos trazer mais mulheres, mais jovens, não excluindo, não deixando ninguém de fora. Então, nós precisamos mudar, nós precisamos inovar. Mas para que isso não seja apenas uma ideia, é preciso que isso seja transformado no modo de pensar, né? Eu diria assim, numa cultura de mudança positiva dentro dos nossos clubes, e não é diferente dentro do Estrada Real. Eu diria assim que nós devemos mudanças positivas e adaptações necessárias à realidade e aos desafios. Porque, meus amigos, se não respondermos de maneira proativa, de maneira adequada, a dinâmica da transformação ao mundo ao qual servimos, esse mundo ao qual servimos e que vivemos, é um mundo em uma dinâmica de transformação assustadora. Se a gente não responder, pelo menos não se esforçar muito em responder de maneira adequada, nós correremos o risco de sermos deixados para trás. Particularmente nesse tempo presente das gerações de inovadores disruptivos. O que seria essa ideia do inovador disruptivo, né? Por exemplo, nesse segmento dos iPhones, né? Nós temos, só tem gente pesada, de ponta, de alta tecnologia, de olho no mercado, de uma visão avançada. Então, todos esses que estão nesta linha são os líderes da inovação. Mas aí chega uma Apple, por exemplo, e ela tem um diferencial, um plus, um mais. Então, ele é um inovador disruptivo, ou seja, ele consegue avançar ainda mais em relação àquela linha.
Então, o Rotary também precisa avançar nesse sentido, porque senão essa inovação disruptiva, de inovadores disruptivos das outras organizações, não podem nos deixar para trás, certamente isso não vai acontecer. Aí você vai me dizer, isso é uma ideia, eu gostaria de trazer um pouquinho essa ideia, presidente, para o campo das empresas. Por exemplo, não sei se vocês lembram que toda vez que a gente ia ter um casamento, fotografia, né? O filme do casamento era muito importante, na é verdade. Toda vez que a gente ia para a praia, né? O filme, a fotografia, todo evento, né? Não agora com os smartphones, não, gente. Há uns dias atrás, 30 anos atrás, a gente pensava em máquina fotográfica e pensava em filme fotográfico. Não era isso? Não era isso mesmo? E qual é a primeira marca que a gente passava na cabeça da gente? Claro que tinha muitas marcas, mas a gente pensava na Kodak, que era a líder mundial no segmento, tinha as câmeras, os implementos para fotografia de primeira linha, super avançado. Toda vez que a gente pensava em organizar um escritório, em escrever uma carta, um relatório bem formal, etc., o que a gente pensava? Numa máquina de escrever. E quando a gente pensava em máquina de escrever, lá tinha a Hamilton, outras marcas, mas pensava-se, em primeiro lugar, na Olivetti. Ou não é verdade? Toda vez que a gente ia fazer um voo internacional, ou que a gente descia lá no aeroporto de Nova York, ou do aeroporto em Paris, lá na Alemanha, lá no Japão, a gente via aeronaves da Panam, que era a maior companhia aérea do mundo, voava e decolava e aterrissava nos principais aeroportos do mundo diariamente suas aeronaves. A Panam, quem lembra uns anos atrás, a Panam era a maior companhia de aviação do mundo. No outro dia, ela era apenas uma manchete no jornal que dizia assim: os aviões da Panam não decolam mais de nenhum aeroporto do mundo. E a sua base, salvo engano, acho que era em Denver, alguma coisa assim, lá em Colorado, ali naquela região, e seus aviões não decolaram mais a partir desse dia. A maior companhia de aviação do mundo. A Kodak, certamente, deveria ser, assim, hoje, a percussora das impressoras, das imagens, e olha o quanto a gente usamos isso, né? A Olivetti até enveredou um pouco nessa área, mas seria aí os computadores de hoje. Essas empresas, algumas não existem mais, como a Panam, outras existem numa situação muito precária. Quem de vocês aqui, por exemplo, nos últimos 5 anos, comprou um produto Kodak? Quem de vocês aqui nos últimos, 3 anos, pensou em utilizar um produto Olivetti? Lembro que essas companhias não eram companhias em situação precária, não. Nesses segmentos, elas eram as líderes mundial. Kodak, Olivetti e Panam. Tinham reputação de inovação, tinham produtos de excelência, estavam bem ranqueadas, bem situadas no mercado, mas certamente, possivelmente, essas empresas pararam ou reduziram os seus investimentos em inovação ou suas ações em inovar. Talvez tenham investido menos ou reduzido os seus investimentos em pesquisa e em desenvolvimento. E, olha, uma coisa muito importante, certamente interpretaram mal os sinais que o mundo em transformação estava lhe dando. Ou seja, não foram capazes de responder de maneira adequada aos sinais que o mundo lhe apresentava, não se adaptaram rapidamente e perderam a visão de longo prazo e sucumbiram praticamente. Lembro, empresas das mais valiosas, nos seus segmentos, as mais valiosas e conhecidas do mundo da época. Como rotarianos, certamente, nós precisamos estar muito atentos a essas lições de insucesso, não para buscarmos esse caminho, mas que essas lições nos sirvam para que a gente esteja atento e não perca, não tenhamos oportunidades perdidas e saibamos aproveitar e adaptar e ser inovadores. Eu diria assim, nós precisamos ser abertos às mudanças. Sei que vocês são, mas precisamos ser ainda mais abertos às mudanças. Eu diria, mais do que abertos a mudanças, presidente Raquel, nós precisamos ser os protagonistas das mudanças.
Lembram da nossa visão? Juntos, vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças positivas em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo? Portanto, nós devemos olhar com honestidade para nós mesmos. Olhar com honestidade não é dizer que nós somos, mas assim, olhar com mais firmeza em relação a nós mesmos, né? Para as nossas ações, para a nossa situação, para o nosso comportamento dentro na vida, mas particularmente o que nos interessa no dia de hoje, dentro do nosso clube, aqui no Rotary. Nós devemos fazer perguntas a nós mesmos. E aí, Hugo, como é que é, cara? Você está se disponibilizando dentro das suas capacidades máximas, dentro das suas possibilidades máximas, para melhor servir através do Rotary? E a outra coisa, presidente, aí eu falo mais para os líderes, para a presidente Raquel, para os líderes do clube, nós devemos perguntar aos nossos associados. E aí, como você está se sentindo no clube? O que você acha que o nosso clube poderia fazer para melhorarmos? Para você se sentir melhor? Para você se sentir ainda mais engajado, mais envolvido, mais comprometido, mais útil, com sentimento de mais presteza? Porque, meus amigos, todo mundo que vem para o Rotary quer fazer muito, quer melhorar a comunidade. E se a gente não encontra isso no Rotary, a gente precisa ir e cair fora muitas vezes. Por isso que nossos clubes têm que ser ativos, ser muito, muito atuantes. Então, a gente deve perguntar ao nosso associado, fazer pesquisa com os nossos associados, pesquisas frequentes com os nossos associados, saber como eles estão se sentindo, o que eles acham que a gente poderia fazer. Isso vai comprometer. E quando a gente vai ouvindo essas respostas, a gente não apenas faz a pergunta, não apenas ouve a resposta, a gente faz a pergunta, ouve a resposta e processa essas respostas num plano de ação para o nosso clube. Esse vai ser o melhor plano de ação do clube, vai ser o plano de ação construído a partir do que eu quero, do que eu posso fazer, como posso fazer de cada companheiro dos nossos clubes, de cada associado. Obviamente, isso feito dentro de um planejamento, de um plano de ação, né, envolvendo as pessoas, etc. Por isso, meus amigos, hoje os clubes têm essa grande possibilidade. Hoje, o componente, antigamente, vocês acho que nem alcançaram isso, ainda é assim a norma escrita lá, quando a gente pega alguns manuais, 60% do comparecimento às frequências. Hoje, esses requisitos de frequência estão sendo flexibilizados. Hoje, o requisito de participação ele é mais importante do que o requisito de frequência. Hoje, as novas formas de clube, eu vi que mesmo que vocês começaram como um clube satélite lá do Contagem, né? Ficaram 5 ou 7 meses, precisamente, de março, eu vi aqui sua mensagem agora há pouco, tornei a ouvir, Raquel, de março de 2020 até outubro, e já no final de outubro e novembro, vocês passaram a ser um clube convencional, um clube, um e-clube, e por aí vai. Ou seja, isso tudo dentro do processo de flexibilização que o Rotary nos oferece cada vez mais. Então, meus amigos, a gente tem que buscar estratégias para crescimento, estratégias que nos conduzam para responder às demandas imediatas, mas que nos conduza a médio e longo prazo. Lembrando sempre que o crescimento do Rotary possibilita que a gente cresça os nossos serviços, cresça o nosso impacto, cresça a nossa imagem, cresça a quantidade de homens e mulheres que se juntam a nós para fazer isso que a gente faz com tanta competência. E nesse ano de 2021 e 2022, o presidente de Rotary Internacional, o indiano Shekhar Mehta, nos pede uma iniciativa. O que é que o presidente pede? O presidente está imaginando, hoje nós somos 1,2 milhão de rotarianos em 218 países, em 37 mil clubes, em 530 e poucos distritos, mas ele nos pede que nós cheguemos ao dia 30 de junho com pelo menos 1,3 milhão de rotarianos. Mas, na realidade, ele pede que cada um traga um. A iniciativa do presidente Shekhar Mehta é cada um traz um. Ou seja, que cada rotariano traga um novo rotariano, uma nova rotariana para os nossos clubes. Perceba que a meta do presidente Shekhar Mehta, cada um traz um, ele não coloca a responsabilidade apenas nos ombros dele. Ele não coloca apenas, claro que nos ombros dele pesa, mas ele não coloca apenas a responsabilidade nos 530 e poucos governadores do distrito, e aí no governador do distrito 4.760
é o governador Moisés, nesse ano rotário agora. Ele não coloca somente nos ombros dele, somente nos ombros do governador Moisés, somente nos ombros do líder de Citrais, somente nos ombros da presidente Raquel. Ele coloca e compartilha a responsabilidade do cumprimento da meta em cada um dos 1,2 milhão de rotarianos, dos quase 37 mil Rotaries Clubes nos 218 países e regiões geográficas. E aí, meus amigos, se tiver alguma questão de tempo, me avise, viu, Raquel? Mas acho que eu já estou concluindo para a gente conversar um pouquinho dentro do possível. Perceba que o presidente checa a meta, ele não coloca, como eu falei, repetindo, a responsabilidade só nos ombros dele, só nos governadores, só nos presidentes de clube. Ele compartilha com cada um de nós a responsabilidade de alcançarmos a meta de cada um traz um. Aí, eu falava, como estou falando aqui a vocês outro dia, e um companheiro nosso me disse, pô, cara, Hugo, tenha paciência, isso é um sonho, cara, cada um traz um, é difícil. Eu parei, lembrando um pouquinho lá, Ashcliffe, lembra? Que Ashcliffe parou um pouquinho para responder o que seria o futuro do Rotary. Eu parei um pouquinho, olhei para ele também e disse, concordando em parte com o desafio, que não é tão complicado, é muito simples, inclusive, a ideia é muito simples. Aí eu disse para ele assim, meu amigo, meu companheiro, não se preocupe com o que eu tenho que fazer em relação a essa meta. Não se preocupe com o que o seu vizinho tem que fazer para o cumprimento dessa meta. Se preocupe primeiro, essencialmente, vitalmente, com o que você tem que fazer, com o que você pode fazer, com o que você deve fazer em relação a essa meta. E se assim acontecer, cada um traz um. E vamos ser realmente um grande número, bem maior, bem mais impactante de rotarianos e rotarianas fazendo o bem. Então, durante esse ano, nós devemos pensar de como expandir o nosso Rotary, seja aí o Rotary Estrada Real, seja o Rotary do Distrito 4.760. Mas, para isso, a gente tem que arregaçar as mangas e colocar as mãos na obra. Fazer. Fazer é muito importante. Não sei se tem advogados no grupo aqui, tem um pensador do ramo jurídico que se chama Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, a certa época, fazia uma analogia entre o ter, o ser e o fazer. O ter é muito importante. Olha, nossas casas, essa cadeira que a gente está sentado aqui agora, que importância tem para a gente estar confortável, não é verdade? Esse equipamento que nós estamos usando aqui para essa comunicação. Então, o ter as coisas é importante. Mas ele dizia, o ter é muito importante, mas o ser ainda é mais importante. Olha o que pensam os filósofos, os teólogos, os padres, os pastores. O ser é mais importante do que o ter, e por aí vai. E eles têm razão. Mas aí ele dizia, mas o mais importante do que o ter e do que o ser é o fazer. Pensa bem comigo. Se eu digo que sou isso, que sou aquilo, e que sou aquilo outro ainda, e não faço, que ser sou esse que digo que sou? Uma mentira, às vezes, ou pelo menos uma enganação a mim mesmo. Eu não vou conseguir enganar ninguém mais, já estou até me enganando às vezes. Então, o fazer é muito importante. E Paul Harris, o nosso fundador, disse certa vez assim que as pessoas lá fora, claro que não é literal aqui a frase dele, não, eu gosto muito de navegar nas ideias dos outros. Ele disse que é mais importante para as pessoas lá fora, que as pessoas lá fora sabem o que nós somos e o que nós fazemos, não pelo discurso que eu faço, não pelas frases de definição do que é o Rotary, mas pelo que o Rotary faz, pelos projetos, pela ação, pela interação efetiva nas nossas comunidades. Então, o mais importante é o fazer. Então, fazer é muito importante. Então, arregaçar as mangas, vamos fazer o Rotary crescer mais, vamos fazer o Rotary Clube, Estrada Real, crescer mais, para o bem da comunidade de Nova Lima, para o bem da comunidade mineira, para o bem da comunidade brasileira, para o bem da grande aldeia global. Porque, meus amigos, nós temos o poder e a capacidade de servir para transformar vidas. Não sei se eu falei no início, falei um pouco da encruzilhada, né? Que nós enfrentar ou fugir, no caso da crise, né? Lutar ou se esconder. Podemos dizer que o Rotary, assim como tudo na vida, mas o Rotary hoje se encontra numa encruzilhada.
E se nós estamos diante de uma encruzilhada, nós temos que fazer o quê? Escolhas. E nós temos que, diante de uma encruzilhada, o ideal, o correto é fazermos a melhor escolha. Seremos como a Apple, que responde bem à realidade, que é inovadora, é flexível, muda, que responde bem às questões internas, às questões internas e inova sempre? Ou será que nós seremos como a Kodak, a Olivetti, a Panam, que não fizeram a opção correta no tempo certo? Certamente essa ideia de Panam, Kodak, Olivetti, só passa da minha cabeça, não passa da cabeça de nenhum de vocês. Nós temos que ser como a Apple, um inovador, uma empresa inovadora, com produtos inovadores disruptivos, ou seja, se destaca dos grandes líderes daquele. Lembrando que nós estamos diante de uma encruzilhada. Em relação ao Rotary também, particularmente vocês estão um clube novo, um clube que estão crescendo, começando agora, mas é bom que a gente já se apresente. Estão respondendo de maneira bem acima da média, não tenho dúvida disso. Os resultados comprovam isso, presidente Raquel, mas a gente pode ainda ser mais e fazer mais. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Então, meus amigos, lembre que diante de uma encruzilhada nós temos que fazer as escolhas, a melhor escolha. Mas quem faz isso não é o vizinho. Não se preocupe. Quem faz isso, de fato, claro que o vizinho faz lá no seu tempo, mas eu tenho que me preocupar que a escolha é minha, que a escolha é sua, que a escolha é nossa. Não tenho dúvida. Nós, particularmente o Rotary Club Estrada Real, está claramente à altura dos desafios que se apresentam diante de si, diante da realidade. Está também amplamente, claramente, à altura de enfrentar todas as demandas que a realidade nos ocasiona. Nós estamos, então, claramente à altura do desafio e com todas as condições para enfrentá-los, os desafios, provando com atitudes concretas no fazer, como o Rotary vai continuar a crescer mais para servir mais, a crescer servindo para transformar vidas. Lembrando, isso tem um itinerário, isso tem uma estrada, olha que estrada real, isso tem uma estrada, um caminho que passa pela inovação, flexibilidade e mudança. E mudança, eu gosto muito de acrescentar a palavra mudança, mudança criteriosa. Não é mudar por mudar, não é mudar para fazer diferente, é mudar buscando nos fortalecer para alcançarmos o nosso objetivo. Aí eu gostaria de compartilhar, para encerrar agora, presidente Raquel, uma frase do presidente Checa Mehta, dita no treinamento dos governadores, dita lá ao casal governador Moisés. Ele falava, comecei falando com vocês sobre a importância do servir e as frases e a ideia da Madre Teresa de Calcutá, à época, hoje, Santa Teresa de Calcutá, pela Igreja Católica. E ele diz assim, fazendo uma analogia ao servir. Estou aqui folheando literalmente o discurso do nosso presidente de Rota Internacional. Ele disse no seu discurso inaugural, falando sobre a importância do serviço, ele diz assim, servir. É o aluguel, diz ele, Checa Mehta, servir. É o aluguel que pago pelo espaço que ocupo nessa terra. Servir. É o aluguel que pago pelo espaço que ocupo aqui nesta terra. E conclui ele dizendo a frase, eu quero ser um bom inquilino. Minhas companheiras, meus companheiros, meus amigos, eu peço de coração que nos unamos na ideia e na atitude do presidente Checa Mehta. Servir é o aluguel que pago pelo espaço que ocupo aqui nessa terra. E ele diz, eu quero ser o bom inquilino, que nós sejamos os melhores inquilinos, não somente no ano rotário 2021, 2022, mas sempre. Muito obrigado pela tolerância de vocês. Eu fico aqui à disposição, presidente Raquel, não somente hoje, sempre quando possível, estou à disposição para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse lugar bom que é o Rotary. E é tão bom que nós queremos
precisamos trazer outras e outros mais. Por isso, não basta sermos nós, precisamos trazer mais rotarianos, mais rotarianas, e a nossa comunidade está cheia, é preciso que a gente vá lá, identifique e traga. Lembrando, servir o aluguel que pago pelo espaço que eu ocupo aqui nessa terra, e ele dizia que quer ser o melhor inquilino, e um bom inquilino, eu digo até, sejamos nós os melhores inquilinos. Certamente vocês assim pensam, assim fazem, mas eu ousadamente ainda quero reiterar, pedir mais uma vez mais. Obrigado. Fantástico, governador. Escutando o senhor falar, parece que fica fácil, né? A gente fica com o coração cheio de esperança, de ânimo, vontade de trabalhar, vontade de correr atrás e de trazer para o nosso clube muitas e muitas pessoas representando toda a nossa sociedade, muitos jovens. Até gostaria de contar para o senhor que estamos aqui montando um Interact e já temos aproximadamente 15 jovens já interessados em participarem do Interact. Então, essa também é uma ação que a gente está priorizando agora, é uma meta nossa para esse ano 21-22. Fico muito satisfeita com tanta coisa boa que o senhor falou para a gente, fico muito feliz e conclamo a todos os nossos companheiros do clube, os visitantes, que tragam mais um, e assim a gente vai ajudar o nosso presidente Checar Meta a cumprir a meta dele, né? Que sejamos bons inquilinos e que consigamos superar a meta dele de aumentar o quadro associativo em 100 mil pessoas. Vamos fazer muito mais do que isso. Muito obrigada, vou deixar agora aberto aqui um espaço para quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, fiquem todos à vontade. Dani, nosso presidente, Antônio, gostaria de falar? Eu parabenizar pela reunião, uma maravilhosa reunião. Parabenizar o governador pelas palavras, sábias palavras, que nos incentivam a cada dia mais a crescer o clube. Falar que o Clube Estrada Real está de parabéns a todos, inclusive a presidente aí que está fazendo uma maravilhosa gestão. E muito obrigado pelo convite para poder participar. Obrigada a você, Antônio. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Anderson? Boa noite a todos. Primeiro, agradecer, né, a excelente reunião que tivemos e essa serenidade junto com o amor, né, que a gente vê do nosso palestrante, que assim, é emocionante vê-lo falar e dá vontade realmente de ser rotariano. Obrigada, né? Obrigada pela oportunidade. Tá? Boa noite a todos. Robson. Oi, Raquel. Boa noite. Boa noite, Robson. Um Muito prazer bem, boa ter você noite aqui. aí. Pois é, o prazer é todo meu. Boa noite, companheiros. Boa noite, o governador. Fiquei aí ausente um período, mas na medida, eu acho que daqui para frente eu vou conseguir me fazer mais presente. Mas queria só rapidamente dizer o seguinte, a fala do governador foi sensacional. Essa questão da encruzilhada, governador, não é só do Rotary. A nação brasileira está passando por uma encruzilhada muito grande, né? Nós todos estamos vivendo essa encruzilhada. Então, a sua fala, eu acho que ela transcende até mais do que o espírito rotariano. Ela foi uma palestra motivacional para todos nós. Eu queria cumprimentá-lo por isso e, rapidamente, só deixar esse registro e cumprimentar a todos os companheiros e dizer que é uma honra poder estar participando aqui hoje dessa reunião com todos vocês. Muito obrigada, Robson. E fico muito feliz de escutar aí do seu retorno. Você faz muita falta aqui no nosso clube. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém? Natan, você que é do DQA, do Rotary Clube Minas Gerais.
Tudo bem, companheiras, companheiros? No início da reunião eu até brinquei, né? Falei, nossa, tem 2 motivos hoje para visitar vocês. Que é o carinho que eu tenho pelo clube de vocês e por ser atualmente DQA do E-Clube Minas Gerais, né? Que é meu clube. E que somos clubes aí, e-clubes irmãos dentro do distrito. Então, só agradecer a oportunidade, inclusive, parabenizar aí o nosso coordenador de DQA, o governador Hugo Dória, pelas brilhantes palavras. E como DQA, nossa, isso é como a Raquel falou, né? A gente escuta isso tudo no amor e no sentimento de, nossa, deixa eu fazer um monte de coisa. Eu estava aqui anotando freneticamente, né? Várias ideias foram surgindo. Então, isso é muito bacana. Agradeço aí a oportunidade da presidente Raquel ter trazido, né, o governador Hugo e o governador Hugo ter falado essas palavras brilhantes para a gente. Obrigado. Obrigada a você, Natan, pela presença. Natan, que está sempre me salvando aí nas minhas dúvidas. Muito obrigada. E eu só tenho a agradecer, governador Hugo Dória, mais uma vez, porque realmente, como o nosso companheiro Robson disse, além de a gente aprender muito, foi uma palestra motivacional. Então, eu espero que todos estejam sentindo o mesmo que eu, esse ânimo, essa vontade de crescer, essa vontade de melhorar, essa vontade de inovar, flexibilizar, mudar e trazer para perto da gente muito mais pessoas que têm esse coração rotariano, mas que ainda não estão por aqui, mas vão chegar, eu tenho certeza. Então, agradeço a todos, agradeço a Carol Lobato, presidente do Rotary Novas Gerações, agradeço o Fernando de Deus, agradeço o Natan, agradeço a presença também da Cirlei, do Rotary de Lagoa Formosa. Agradeço a Cristina e agradeço a todos os companheiros do nosso clube. Desejo uma noite maravilhosa a todos, um bom descanso e que tenham um ótimo restinho de semana. Mais uma vez, governador Hugo, muito obrigada pela presença e espero contar com o senhor mais vezes por aqui. E se aparecer alguma dúvida, eu espero poder contar com o senhor e vamos conversando lá no WhatsApp. Muito obrigada. Obrigada a todos, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Desculpa, vou bater o sino. E vamos saudar o Pavilhão Nacional. Renata. Um abraço a todos. Boa noite, parabéns pela reunião. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite a todos. Muito bom. Boa noite, gente. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos, Deus abençoe. Boa noite, Raquel. Boa noite, obrigada, Heloísa. Tchau, Heloísa. Obrigada, pessoal. Raquel. Oi. Excelente, foi muito bom mesmo. Carol. Muito bacana.